Então, por exemplo, no Ninho das Águias, uma das primeiras coisas que é muito comum acontecer quando teus sentidos destravam, quando os sentidos são ativados, sabe o que é? É o sair em espírito, exatamente no evento. Na hora do evento acontece isso. As pessoas pegam informações do passado. Pessoas que nunca tiveram a experiência, têm essa experiência? Tem essa experiência. Por exemplo, chegou uma pessoa lá, um rapaz. Olha que doido isso. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Chegou um cara lá que na hora da ministração, ele começou a suar muito, assim, suar. E o ar-condicionado estava no gelo polar. Ele começou a suar tanto que ele pingava de suor. E aí teve 3 momentos que ele parou de respirar. Parou de respirar. A equipe ficou desesperada, pensou assim, morreu. Não, calma. Ministramos, ele voltou. Parou de respirar, ministramos, voltou. Aí quando termina, aí a gente vai fazer o que nós chamamos de debrief de sentimento. O que foi que aconteceu contigo? A gente quer saber a experiência de cada um. Aí ele foi falar a experiência que ele teve. Ele viu o momento que a mãe dele tentou abortar ele. Só que era uma informação que não tinha. Ele pegou o celular na hora, ligou pra mãe e a mãe confirmou que tentou abortar ele 3 vezes. Ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Mas isso é que estava registrado, sabe aonde? Na alma dele. E era isso que estava impedindo com que ele evoluísse, com que ele prosperasse, com que ele crescesse na vida. Entendeu? Outro caso. Uma pessoa que ela tinha uma responsabilidade enorme. Assim, a vida era muito travada, ela sempre se sentia cansada. Quando foi ver, ela pegou uma informação que ninguém sabia. A mãe dela teve a mãe dela abortou um filho que era antes e colocou toda a carga de responsabilidade depois no filho seguinte. Mas não tinha como ela saber disso. Só que no espírito ela pega essa informação lá de trás, lá do passado, do que estava pendente. Entendeu? Quando a Bíblia diz que o Senhor nos conhecia antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, isso quer dizer que as informações do que Deus preparou para a gente já está antes de nós sermos criados, antes de sermos formados na barriga. Isso dá uma abertura mais ainda, sabe para quê? Para você realmente identificar qual é o teu propósito de vida e a sua missão nessa terra. Porque eu digo uma coisa para você, tem muita gente sendo o que dá para ser e não o que nasceu para ser. Então, quando os teus sentidos são abertos em um evento como esse, a nossa ideia, a primeira coisa que eu quero que aconteça contigo quando teus sentidos abrirem, é que você pegue a tua missão e o teu propósito de vida diretamente na mão de Deus. E Ele vai falar para você, Pastor Ariston, eu criei você e eu te enviei para essa terra para você fazer isso. Então você volta do plano espiritual com toda essa informação, sabendo o que vai fazer. Agora você não fica penando, entende? Você é mais assertivo a partir de agora quando você vai fazer alguma coisa. Consegue compreender isso? Então, é possível sim a transferência? É. A primeira vez que os meus sentidos visuais, os visuais abriram, eu estava com... Eu vou explicar para você como é que aconteceu. Eu fui com um pastor, amigo meu, a gente foi fazer uma visita para um rapaz que estava com H1N1. Lembra da época que teve um surto de H1N1? Nós fomos no hospital e ele estava cheio de ouro. Pulseira de ouro, anel de ouro, um monte de ouro. E a gente conversando, aí esse pastor foi lá, arrancou os anel tudo dele, do dedo. Tirou os anel do dedo, assim, ó. E pôs na minha mão. E aí falou assim, fecha a mão. Eu fechei a mão. Aí ele falou, Ricardo, fecha os olhos. Eu fechei. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, Deus,
abre os olhos dele e mostra para ele. Mostra para ele. Aí, na hora, eu vi uma pessoa deitada numa poça de sangue. Havia aquele ouro, o ouro que foi feito aquele negócio ali, era fruto de um roubo. Entende? Sim. Abriu, eu fiquei em pânico naquele dia. Aí desde aquele dia começou O os pastor visuais. tinha um dom? Hã? Tinha um dom, ele já tinha visto. Ele não tinha isso. Ele nunca tinha visto. E ele fala pra mim: rapaz, eu ministrei você, mas eu nunca tive isso na minha vida. Eu nunca vi nada, eu não vejo nada. E você vê. E ele não sabe como. E eu falo pra ele, eu falei, na verdade, se você ministrou na minha vida, é porque você tem. Agora, se você não usa, é problema seu. Então, ele tem, mas porque falta conhecimento. Porque falta aprender a usar. E quando ele liberou sobre a minha vida, eu já focava em ter isso. Entende? Gente, é uma coisa assim, quando a gente fala de sede e fome, é um adjetivo que usaram para a fé, para desenhar a fé. Mas quando você quer muito algo de Deus, todas as células do teu corpo têm que vibrar por isso. Todas. Então não existe nada que vai impedir de você alcançar aquilo. E Deus vai contribuir para que isso aconteça. A palavra de Deus diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que se movem segundo o seu propósito, né? Então, se o meu propósito é me movimentar como profeta nessa terra, tudo que eu vou fazer, o meu foco vai estar nisso. Eu quero viver todos os níveis proféticos. Todas as minhas células, as minhas moléculas vão vibrar por isso. Então, nada vai impedir. É por isso que eu digo, quando chega alguém e vai, eu vou fazer, não sei o quê. Não faço por quê? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não faz mesmo não. Porque o seu problema não é dinheiro. O problema é que você não quer. Você não quer, porque no dia que você quiser, dinheiro não vai ser o impedimento. Pastor, quantas viagens o senhor fez para ministrar a obra de Deus? O senhor fez para ministrar a obra de Deus que o senhor teve que pagar para ir? Muitas. Muitas, né? Muitas. Exatamente. O apóstolo que já viajou. Se for contar, eu já paguei mais para viajar, né? Eu pagando do que alguém pagando para mim. Um monte. Então as pessoas acham assim, eu preciso do dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Deus vai mandar você ir num monte de lugar que você vai ter que pagar. Se você colocar isso daí, dizendo assim, não tem dinheiro, então fica tranquilo, Deus não vai contar com você. Porque no dia que você, eu quero, não sei como, mas eu vou dar um jeito disso acontecer. Sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai chegar até você. Simples. Eu estava ontem conversando com uma pessoa da minha equipe. E a minha equipe já é treinada a respeito disso. Nada. Minha equipe pessoal não é recurso financeiro que impede eles de fazer alguma coisa. Aí tem uma pessoa da minha equipe que ontem, aí a gente estava conversando, ela mandou um testemunho lá no grupo falando assim, o que aconteceu comigo. Minha casa deu um problema lá, deu um vazamento, eu tinha que trocar o telhado. Peguei uns... Vou chamar o cara para vir aqui. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Chamou o cara lá para dar o orçamento. E o cara já tinha que fazer, porque ia chover, ia dar problema. Ele tinha que arrumar o negócio lá. E ela não tinha um centavo. E ela chamou. Mas eu vou colocar minha fé em ação. Chamou. O cara foi lá, subiu, olhou. Desceu de lá e falou, vai ser tanto para fazer. Aí, quando falou, vai ser tanto, o celular vibra, quando ela olhou lá, tinha caído um valor na conta dela, alguém dando um valor para ela, e deu, ela falou assim, não, pode ir lá comprar. Aí depois ela foi falar, aposto, foi incrível isso. Aí eu falei, pois é. Aí ela tinha que trocar os móveis da casa dela, foi fazer uma visita logo depois, a mulher lá do apartamento que ela foi visitar, todos os móveis planejados do apartamento, falou assim, eu vou trocar tudo. E tá tudo novo, mas eu vou trocar, colocar outra decoração. Se você quiser, pode ficar. Eu aposto, eu ganhei até os móveis para minha casa. Entendeu?